período que vai do século XI até o século XV na Europa foi marcado por muitas transformações. A partir do início do século XI, começou naquele continente uma fase de estabilidade, muito por conta da diminuição do número de invasões que aconteciam na Europa. Por exemplo, até o século XI nós tivemos aí em várias épocas uma grande quantidade de invasões vikings. Só que a partir do século XI, esse número de invasões começa a diminuir, o que ajuda a tornar algumas regiões da Europa um pouco mais tranquilas, contribuindo assim para uma maior estabilidade. Além disso, a população europeia também começou a crescer, basicamente por conta de dois fatores importantes. O primeiro deles era o fato de que boa parte da população europeia vivia nos campos, na zona rural, ou seja, as pessoas viviam espalhadas, o que dificultava a disseminação de doenças. Já o segundo fator se deve aí às inovações técnicas no campo da agricultura, o arado de ferro, o moinho movido a água, o moinho de vento e também o sistema de rotação trienal de culturas são inovações que contribuem para o aumento da produção agrícola, ou seja, em várias regiões da Europa, as pessoas começam a produzir uma quantidade maior de alimentos, o que favorece, por sua vez, o crescimento da própria população. No caso da rotação trienal de culturas, eu tenho aqui nessa imagem um esquema que mostra como isso funcionava. Vejam que eram divididos os pedaços de terras aí na zona rural e em cada um desses pedaços você tinha um plantio específico. E aí a cada ano havia um revezamento. Por exemplo, no primeiro ano em um campo se plantava cevada, no outro se plantava trigo e no outro não se plantava nada, ou seja, você deixava aquele pedaço de terra descansando. No segundo ano, você trocava as plantações que eram realizadas em cada um desses pedaços de terra e também a parte aí que ficava em repouso, e aí você ia ano a ano fazendo sempre esse revezamento. Esse sistema foi fundamental para que você tivesse um uso mais inteligente do solo, pensando aí justamente na preservação dos nutrientes do solo. Então vejam que essa técnica ela contribuiu para que você tivesse aí um aumento da produção de alimentos no continente europeu a partir do século XI. A partir do momento que as pessoas começaram a produzir mais comida, nós tivemos uma série de transformações que começaram a acontecer na Europa. Vejam que aqueles alimentos que eram produzidos, nem tudo era consumido pelas pessoas que produziam. Uma parte, aquilo que sobrava, ou seja, o excedente agrícola, era vendida no comércio, que acabou estimulando, portanto, a atividade comercial na Europa e também o uso do dinheiro. Aqui aconteceu uma coisa interessante. Muitos camponeses começaram a ganhar dinheiro vendendo os produtos alimentícios que eles produziam e com o dinheiro que eles ganhavam com isso, eles acabavam conseguindo muitas vezes adquirir a própria liberdade, ou seja, eles acabavam conseguindo romper com as relações de servidão que eles tinham com os senhores feudais. E aí o que muitos decidiram fazer foi deixar a zona rural e irem morar agora nas cidades. Mas na própria zona rural, nós também tivemos uma transformação importante. À medida em que você teve uma maior circulação de dinheiro, o trabalho assalariado começou, pouco a pouco, a se tornar cada vez mais comum. Então vejam que aquelas relações de servidão muito comuns no período medieval começaram a conviver agora com as relações aí de trabalho que se davam com base no salário. O comércio muitas vezes era realizado nas chamadas feiras, e essas feiras geralmente aconteciam nas regiões aí das rotas comerciais, das estradas pelas quais as mercadorias eram transportadas. E era comum também que muitas cidades surgissem justamente nas regiões onde eram realizadas essas feiras. Eu tenho aqui um mapa que está aparecendo na tela que mostra um pouco a relação entre as feiras e o surgimento das cidades. Vejam que nós temos aí o continente europeu, percebam que existiam várias rotas comerciais, tanto em alto mar quanto em terra firme, e reparem que
as regiões nas quais eram realizadas as feiras e nas quais surgiam as cidades eram justamente as regiões que ficavam próximas das rotas comerciais, ou seja, das estradas pelas quais as mercadorias eram transportadas. Percebam, portanto, que a atividade comercial se torna cada vez mais intensa na Europa. Mas aqui a gente vai ter um desafio. Vejam que para transportar as mercadorias de uma região para outra, era necessário correr certos riscos, né? Você poderia, por exemplo, ser assaltado no caminho, ter a mercadoria roubada, enfim. A partir disso, o que os comerciantes europeus começaram a fazer? Eles começaram a organizar verdadeiras alianças comerciais para que fosse possível proteger a atividade do comércio. A Liga Hanseática, que aparece no slide que vocês estão vendo na tela, foi justamente uma aliança comercial no norte do continente europeu que tinha como objetivo regulamentar a atividade comercial naquela área e proteger, os comerciantes que se dedicavam a esse tipo de trabalho. Nessa outra imagem que está aparecendo na tela, nós temos justamente a representação do comércio aí na época. Trata-se de um quadro do século XV que mostra um vendedor de frutas e um vendedor de cereais aí comercializando as suas mercadorias em um mercado medieval. Então vejam que no mercado, no comércio da época, eram vendidos muitas vezes aqueles produtos produzidos nos feudos, produzidos nos campos, ou seja, produtos alimentícios, além, é claro, de outros tipos de mercadorias que eram produzidas na época. Muitas vezes os comerciantes e outras pessoas acabavam se instalando em regiões que ficavam perto de igrejas e também de castelos, muitas vezes perto até das muralhas dos castelos. Essas aglomerações de pessoas que começaram a se formar perto dos castelos, das igrejas, eram chamadas de burgos, e quem vivia e trabalhava nos burgos eram chamados de burgueses. Em muitos casos, pessoal, os burgos que surgiam na Europa naquele período acabaram dando origem aí às cidades, a muitas cidades europeias nas quais o comércio era praticado de maneira muito intensa. Mas aqui nós tivemos um pequeno probleminha. Vejam que quando um burgo surgia perto de um castelo, ou seja, perto de uma região dominada por um senhor feudal, ou às vezes até dentro de uma região dominada por um senhor feudal, o que acontecia é que as pessoas que viviam naquela região tinham que pagar uma série de impostos para o senhor feudal daquela região. Só que os burgueses, ou seja, os comerciantes, as pessoas que viviam e trabalhavam nesses burgos, começaram a ter uma ideia. Bom, se nós formos comprar a nossa autonomia política do senhor feudal, nós vamos poder administrar o nosso burgo, a nossa cidade, do jeito que a gente quiser. E foi isso que muitos deles começaram a fazer. Esses burgueses, ou seja, essas pessoas que viviam nos burgos na época, começaram a comprar cartas de franquia dos senhores feudais. O que era a carta de franquia, turma? A carta de franquia era um documento no qual o senhor feudal daquela região dava aos burgueses o direito de decidirem os rumos da sua cidade, de governarem a própria cidade sem precisar pedir permissão para o senhor feudal quando quisessem fazer alguma coisa ou aprovar algum tipo de lei. Então vejam que era um tipo de documento que dava autonomia para as cidades dentro daquele contexto ali da Idade Média. Percebam, portanto, que muitas cidades começaram a contar com mais autonomia, com mais liberdade, o que acabou estimulando muitas pessoas a deixarem a vida no campo para irem viver nas cidades. Então, senhores feudais, servos, vilões, passaram muitas vezes a irem morar e trabalhar nas cidades porque era um ambiente com mais liberdade do que dentro de muitos feudos. Nessa nova imagem que está aparecendo agora na tela para vocês, nós temos exatamente um exemplo de uma cidade que surgiu a partir de um burgo. Trata-se de Carcassonne, que fica na França, e percebam que nós temos aqui um castelo situado nesse lugar, a muralha do castelo, que fica em volta do mesmo,
E percebam que a cidade, a comunidade, surgiu justamente no entorno do castelo. Então, em muitos casos, na Idade Média, era isso que acontecia. Os burgos se formavam perto dos castelos e, a partir disso, você tinha o surgimento de novas cidades. A vida nas cidades medievais tinha uma série de características muito particulares. Bom, quanto ao trabalho, muitos camponeses que chegavam nas cidades na época deixavam, obviamente, de trabalhar aí com atividades agrícolas e passavam a se dedicar a atividades artesanais, ou seja, a produção de certos tipos de mercadorias. Essas mercadorias geralmente eram feitas nas oficinas que eram comandadas por mestres, e esses mestres, obviamente, organizavam o trabalho dos outros trabalhadores que ficavam naquela oficina específica. Aqui surgiram as corporações de ofício, que foram fundamentais no período medieval. Mas o que eram as corporações de ofício? Bom, elas eram, na verdade, associações que reuniam justamente os mestres das oficinas. Por exemplo, numa dada cidade, você podia ter a corporação de ofício dos sapateiros, dos fabricantes de sapato. Então, todos os mestres de oficina que produziam sapatos se reuniam para controlar, para regulamentar a produção de sapatos na região, o tipo de matéria-prima que podia ser usada, o preço, pelo qual os sapatos iriam ser vendidos, enfim. Então, as corporações de ofício, na verdade, tinham como objetivo justamente controlar a concorrência entre os fabricantes de determinados tipos de mercadorias na época. Nas cidades medievais também começaram a aparecer as universidades. Muitas vezes os reis, os burgueses, começaram a financiar a criação dessas escolas, dessas universidades, como uma forma de tirar da Igreja Católica uma parte da influência que a Igreja tinha no campo da educação, já que a Igreja controlava muitos colégios, muitas instituições de ensino. A Universidade de Oxford é um exemplo de universidade que surgiu na Europa durante a Idade Média. Essa imagem que está aparecendo na tela mostra uma parte do campus aí da Universidade de Oxford. Além de serem locais voltados à produção do conhecimento, as universidades também possibilitavam a sociabilidade aí por parte das pessoas que frequentavam aqueles espaços. Mas as pessoas construíam as suas relações pessoais na Idade Média não apenas nas universidades. As tavernas, os lugares onde se bebia vinho, cerveja, onde se jogava, onde se ouvia música, as praças públicas, nas quais você tinha o comércio, artistas se apresentando, também nos festivais de música, onde havia comida e também uma série de danças e de diversões para as pessoas. Todos esses espaços permitiam a sociabilidade das pessoas que viviam na Europa durante a Idade Média. O Carnaval, por exemplo, era uma festa muito marcante no período medieval. Nessa imagem que vocês estão vendo agora na tela, vocês podem ver inclusive um quadro muito interessante que mostra um pouco do Carnaval, da festa popular na Idade Média, convivendo, ocupando aí um espaço muito próximo do espaço marcado e influenciado pelo pensamento religioso. Nesse quadro, que se chama A Luta entre o Carnaval e a Quaresma, nós temos do lado direito pessoas ligadas à religião de maneira séria, Elas estão aí vestidas com seriedade, estão bem comportadas. E do lado esquerdo, e também mais ao fundo, nós temos aí as pessoas se divertindo, aproveitando a festa do Carnaval. Então, é um quadro interessante porque ele é uma representação justamente de dois aspectos muito marcantes da cultura medieval, a parte do Carnaval, da festa popular, e a parte religiosa. Percebam que quando falamos de Idade Média, portanto, nós falamos de um período da história da Europa marcado por muitas transformações no campo da agricultura, no campo da vida urbana, mas além de todas essas transformações, nós tivemos a partir do século XIV um contexto de crise. Isso mesmo, pessoal, a partir do século XIV, o que começou a acontecer em várias regiões da Europa?
Como eu disse anteriormente, muitas pessoas começaram a se mudar para as cidades, ou seja, deixaram o campo, deixaram a vida na zona rural e passaram a ir para as cidades. Qual foi a consequência disso? Bom, os senhores feudais, portanto, passaram a ter em diversas regiões uma quantidade menor de servos, de camponeses trabalhando para eles. Para essas pessoas que continuavam vivendo no campo, houve uma consequência muito ruim, que foi o aumento aí da cobrança de impostos, que foi estabelecido, pelos senhores feudais. Esse aumento da cobrança de impostos deixou em muitas pessoas um sentimento de revolta, de insatisfação, o que acabou levando a uma série de revoltas camponesas durante o período medieval. Mas se você acha que só existiam revoltas no campo, você está enganado, porque nas cidades também começaram a acontecer uma série de revoltas. Afinal, os comerciantes mais importantes, mais ricos, geralmente gostavam de ter o controle sobre a vida política das cidades, sobre a administração das cidades. Ou seja, eles não gostavam muito de deixar que a participação política fosse uma coisa que todas as pessoas tivessem acesso. E aí o que começou a acontecer foi que as pessoas que não eram tão ricas, os artesãos, por exemplo, e que queriam participar politicamente de uma maneira mais intensa das discussões, dos debates sobre os rumos das cidades, começaram a se revoltar contra aqueles comerciantes mais ricos, aqueles representantes mais ricos da classe da burguesia. Então vejo que nas cidades nós tivemos também aí revoltas acontecendo, portanto, não só de revoltas camponesas viveu a Idade Média, mas também de revoltas no espaço urbano. Um outro fator que contribuiu para a crise foi aí a crise econômica. Afinal, século XIV, século XV, o Império Bizantino começou a sofrer com uma série de invasões de outros povos e, no século XV, o Império Bizantino deixou de existir. Por que isso impactou a economia da Europa? Bom, pessoal, o Império Bizantino era um parceiro comercial muito forte de diversas regiões do continente europeu. Quando esse império deixa de existir, várias regiões da Europa perdem, portanto, um parceiro comercial importante e isso acaba gerando efeitos na economia em várias regiões. A agricultura também começou a passar por dificuldades, já que em algumas regiões começaram a acontecer secas e em outras inundações, o que prejudicou aí a produção agrícola. Houve inclusive muitas pessoas que começaram a passar fome naquele contexto. Então isso também foi um problema grave na época. E no século XIV nós não podemos nos esquecer da epidemia de peste negra, que tirou a vida de milhões de pessoas. Lembrem-se que nessa época muitas pessoas já estavam vivendo nas cidades, ou seja, elas viviam muito perto umas das outras, o que acabava facilitando muitas vezes a disseminação de certos tipos de doenças. E a epidemia de peste negra veio exatamente neste contexto. Então percebam que estamos falando de uma época com alta cobrança de impostos, revolta no campo, revolta nas cidades, crise econômica, problemas na agricultura e epidemia de peste negra. Mas, como desgraça pouco é bobagem, houve também aí o início de uma grande guerra no século XIV, que foi a Guerra dos 100 Anos, que envolveu a França e a Inglaterra e também tirou a vida de milhares de pessoas e tornou o contexto no continente europeu mais inseguro, com uma série de incertezas a respeito do que iria acontecer. Então vejo que todos esses problemas acabavam levando à morte de muitas pessoas na época. Eu tenho aqui na tela um quadro que trabalha justamente com essa ideia segundo a qual a morte estava presente na vida de todas as pessoas durante o período medieval. Trata-se do quadro Triunfo da Morte, que foi pintado no século XVI. Percebam que nesse quadro a morte está presente em todos os lugares. Ela acaba tirando a vida de pessoas aí em diversas regiões. Era justamente isso que acontecia no período medieval, fosse por causa da fome, por causa das guerras, das revoltas, ou mesmo aí por causa da disseminação de doenças. A morte era algo muito presente no cotidiano daquelas pessoas durante o período medieval. Mas como o pessoal da época lidou com todo esse contexto de crise, com todas essas dificuldades? Na verdade, pessoal, esse cenário de crise que começa a se desenhar na Europa a partir do século XIV vai acabar favorecendo o processo de centralização política nas mãos
dos reis. Lembre-se que os reis no período medieval eram basicamente senhores feudais que eram muito poderosos quando comparados a outros, mas não eram governantes que tinham plenos poderes sobre regiões mais amplas. Só que agora, a partir do século XIV, do século XV, muitas pessoas vão começar a defender o seguinte: bom, estamos numa época de crise, um período de dificuldades, nada melhor do que nós termos um governante que vai ter plenos poderes sobre uma grande área para que ele possa controlar, para que ele possa orientar as pessoas no sentido aí de lidarem com toda essa crise que está sendo presente na vida das pessoas na época. Então vejam que o cenário de crise favorece, portanto, o processo de centralização política nas mãos dos reis, o que vai acabar favorecendo o processo de formação das chamadas monarquias centralizadas europeias. Países como Portugal, Espanha, Inglaterra, França vão surgir exatamente nesse período e vão passar a ter como forma de governo a monarquia, mas não qualquer forma de monarquia. Uma monarquia na qual os reis vão ter amplos poderes, ou seja, os reis vão exercer o chamado poder absoluto. É aqui que vai começar o contexto do absolutismo, que vai ser muito marcante na história da Europa, mas que certamente eu vou fazer um vídeo depois especificamente sobre este assunto. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, por favor, deixa o like, aproveita, se inscreve também no canal, caso não seja inscrito ainda, e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para a gente levar o conteúdo de história para mais pessoas. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!